E aí, pessoal, estamos aqui com o Jonas Madureira, o nosso autor do livro de junho. Como você já sabe, porque você já recebeu sua caixa, já viu o tanto que a sua caixa está bonita, especial, com esse conteúdo tão legal e relevante pra gente. Para nós da Box é uma alegria muito grande, um prazer imenso ter você com a gente para gravar esse vídeo, essa entrevista. E vamos conversar com o autor. Que privilégio, não é mesmo? Em maio tivemos o privilégio imenso de conversar com o queridíssimo Franklin, que nos recebeu tão bem. E estamos aqui em junho também conversando com o Jonas Madureira, nosso autor do livro de junho, Inteligência Humilhada, lançamento da vida nova, que você está recebendo na sua casa. Conteúdo de primeira, com certeza vai edificar bastante. Seja bem-vindo. Muito obrigado, João. É um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho acompanhado um pouquinho de perto o trabalho da Box e eu acho que é uma oportunidade enorme de divulgar o pensamento, divulgar a inteligência cristã numa linguagem clara, numa linguagem acessível e sem negociar profundidade. Isso é muito bom estar aqui com vocês. É uma alegria imensa. Jonas, como que foi o processo de construção do livro? Antes de começar a gravação, você falou que há 10 anos, né? Então, lá quase 10 anos. Para os idos de 2007, vamos dizer, você teve a ideia do livro ou começou a esboçar alguma coisa. Como que foi esse processo? O que te provocou a escrever sobre esse assunto? E foi um período bom para trabalhar no livro, né? Sim, foi quase 10 anos. A história do livro é interessante porque começou, em primeiro lugar, com uma leitura que a gente começou a fazer, em especial das obras de Agostinho. Eu tinha acabado de ler o livro 10 das Confissões e a leitura daquele livro em especial, o capítulo 1 a 6, me marcou muito. E foi justamente na mesma época em que eu recebi um convite para dar uma palestra na conferência teológica Água da Vida lá em Niterói, Rio de Janeiro. E o assunto envolvia essa questão da racionalidade, da fé, como que se relaciona essas duas coisas, não é? Integra ou não integra. E foi por conta disso que a gente resolveu, nessa palestra, aplicar um pouco daquilo que a gente tinha lido desse texto de Agostinho, né? Essa palestra foi interessante, porque depois que a gente terminou de dar a palestra, aí teve sessão de perguntas e respostas e encerrou a conferência. E no final muita gente veio me procurar. Puxa, eu gostei desse conceito. E foi justamente porque o conceito que a gente começou a trabalhar foi esse, de inteligência humilhada. E aí, quando a gente começou a trabalhar essa questão da humilhação da inteligência, que a teologia ela se constitui a partir dessa fragilidade, do reconhecimento da fragilidade do pensamento, não é? Quando ele se coloca na rota do conhecimento de Deus, muita gente ficou curiosa. Puxa, mas tem mais, você escreveu o que sobre isso? Onde você leu isso, né? Pois é, perguntaram onde é que você leu, o que você... E aí foi aquele primeiro impacto, eu falei assim, puxa, isso aqui eu preparei para essa palestra, não é? E foi uma leitura minha de Agostinho. Inclusive essa palestra tem inteira no YouTube, você pode assistir essa palestra inteira lá, essa primeira palestra. E aí esse pensamento, essa ideia foi desenvolvendo, foi ganhando forma, né? Eu comecei a trabalhar esse conceito com mais profundidade e comecei a estudar mais o texto de Agostinho. A partir dessa palestra, eu aprofundei a leitura de comentadores, em especial daquela passagem de Agostinho, e fui aprofundando Agostinho. Aí surgiu um convite do meu amigo Gadelha, lá de Fortaleza, da Igreja Batista do Parquelândia, e diretor do seminário Charles Spurgeon. Então ele me convidou para dar uma semana de reflexão, tendo como tema exatamente esse, inteligência humilhada. Saiu de uma palestra para uma semana. Saiu de uma palestra para uma conferência de uma semana lá no Charles Spurgeon. Só que eu falei, puxa, uma semana, e aí eu comecei a pensar, mas espera aí, eu comecei a ler outras coisas, e eu comecei a perceber que o conceito de inteligência humilhada não estava presente só em Agostinho. A gente conseguia encontrar o mesmo movimento em Anselmo, que é um movimento interessante. Por exemplo, eles não escreveram textos de filosofia, mas esses textos foram escritos como oração, como se fosse uma oração. Eles têm um tom devocional muito forte, um tom devocional muito forte e uma profundidade intelectual
impressionante. Uma profundidade teológica, né? Teológica. O Agostinho tem uma peculiaridade que eu acho muito boa e que a gente precisava ter, que é citação de texto bíblico a cada 2 palavras. Pois é, isso é um dos pontos ele que respira exatamente. a Bíblia. Isso que eu trabalho no livro. O que ele fez foi construir o pensamento sobre a linguagem bíblica. Isso ele é não demais. faz uma mera citação de textos. É o que a gente tem que fazer. Ele se apropria da linguagem bíblica e ele não reproduz esses textos bíblicos. Ele pensa através deles. Isso é que é a grande sacada de Agostinho. Pensar através da Bíblia. Porque, veja só, João, hoje, qual é o maior desafio da cultura hoje? É o desafio da linguagem. As pessoas acham que mudança de significado e de sentido das palavras, elas não têm reflexão ética, mas tem. Então, quando você... Principalmente no século XX, né? A linguagem, a filosofia da linguagem vai ter uma importância absurda. Com certeza. Então, se você muda o sentido de uma palavra, por exemplo, casamento, se você mexe no sentido dessa palavra e admite que casamento pode significar algo muito mais amplo do que o conceito tradicional de casamento, não é só o conceito que muda, é a apreensão dessa realidade chamada casamento que vai também ser concebida de uma maneira diferente. E você passa a não tratar o mundo objetivo como uma realidade, Exatamente. mas apenas como uma percepção. Exatamente. Que é a pós-modernidade, né? Exatamente. Então a linguagem ela se torna completamente evaporada, né? Uhum. Então a ideia do inteligência humilhada foi isso, e foi reproduzir introduzir no contexto da teologia essa espécie de ausência de pudor acadêmico. Existe um pudor acadêmico impressionante. Os caras vão fazer teologia, eles colocam uma impessoalidade no texto, que é uma coisa incrível. É como se o distanciamento... A gente precisa acabar com o pudor acadêmico, é isso? Exato. Então vamos acabar com o pudor acadêmico, hein? Faça favor. Em favor da fidelidade à Bíblia. Mas é interessante, você vai ler, não precisa ser um cristão, você pensa assim tão conservador. Pensa, por exemplo, num filósofo importante da modernidade como Hume. É um cara que é extremamente contrário, a filosofia dele é uma filosofia extremamente contrária à fé cristã. Entretanto, ou seja, ele faz uma série de críticas ao contexto cristão. Ele ainda não é tão agressivo. É cético, é um cético. Ele ainda está no cético, não é agressivo igual Nietzsche, né? Exato. Mas ele ainda está naquela... Mas ele escreve com uma beleza incrível. Só que os estudantes de Hume, quando vão escrever, perdem tudo isso. Escrevem numa impessoalidade sem nenhuma vitalidade. Então a gente acabou empobrecendo, eu acho, que a teologia, usando uma linguagem menos bíblica, eu diria assim. Então o medo de usar a linguagem bíblica impediu a gente de chamar Deus de Deus e agora de chamar Deus de transcendente. Isso tem uma implicação cultural, ética muito forte para a teologia. O sujeito que não consegue chamar Deus de Deus, mas ele também não consegue chamar a igreja de igreja. Chama de comunidade, mas ela não. Mas é a vergonha, é a timidez de chamar, porque existe isso é ofensivo no contexto que a gente vive. Mas enfim, dessa palestra surgiu essa conferência, e só que nessa conferência eu pensei assim, puxa vida, o conceito não cabe só para Agostinho. Aí eu falei assim, e se eu ampliar isso aqui para Anselmo, porque Anselmo tem a mesma coisa? Aí eu vi que Anselmo também tem o mesmo princípio. Aí comecei a estudar Calvino, a mesma coisa em Calvino. Fui estudar um pouquinho Pascal, a mesma coisa em Pascal. Fui chegar em Doivert, a mesma coisa também, o mesmo princípio ali presente em Doivert. Então a gente acabou pegando um grupo de pensadores, você pega aí Agostinho, Anselmo, Calvino, Pascal e Doivert, são 5, que cobre pelo menos toda a história do pensamento ocidental aí. Só para quem está assistindo ter uma noção, a gente está falando aqui do século IV até o século XX. Exato. Né? Então, Agostinho do século IV, Calvino do século XVI, o Pascal é século XVII, né? 17 e Anselmo também ali mais 12, perto. 10... desculpa, 11. Século XI. Entre Calvino e Agostinho, e Doivert é Holanda, século XX. Exatamente. Então, são pensadores que cobrem um longo período da reflexão teológica ocidental e que mostra que, no mínimo, esse pensamento que reconhece a sua limitação para falar sobre Deus está presente ali desde a antiguidade cristã até hoje.
Só que o que a gente notou nessa palestra foi interessante porque a gente começou a perceber que o conceito de inteligência humilhada é um conceito que responde uma pergunta fundamental. Qual é a pergunta? Olha, como é que a gente resolve o problema da tensão entre fé e razão? A gente tem hoje o fideísmo e teria do outro lado do polo o racionalismo. Esse talvez é o primeiro capítulo do Inteligência Humilhada, é isso. Fideísmo ou racionalismo? O que é o fideísmo? Você chega ao conhecimento de Deus só pela fé e não pela razão. Ou racionalismo, olha, só pode ser conhecimento verdadeiro se for pela razão. Então, se Deus é produto de conhecimento, tem que ser, portanto, pela via racional. A gente faz a pergunta, fideísmo ou racionalismo? A resposta é nenhum dos dois. A gente não precisa sacrificar a razão, não é? A favor da fé, e nem precisa sacrificar a fé em favor da razão. É possível caminhar com os dois. E a metáfora que a gente vai trabalhar nesse livro é a metáfora de uma fé que pensa, de uma razão que dobra os joelhos, uma razão que ora, que não tem vergonha, que crê, que não tem vergonha de orar, que não tem vergonha de expressar a sua fé, que não tem vergonha de dizer que o seu pensamento, que o princípio de racionalidade é limitado, ele tem seus limites. Então, é isso. Muito dessa compartimentalização é pelo que o Schaeffer chama de salto, né? Ele vai trabalhar essa questão de fé e razão, e o cara não consegue encaixar a fé do seu mundo racional, mas ele continua tendo essa necessidade de se ligar com o superior e tal, e ele vai dar o salto de fé, e uma coisa não faz parte da outra, né? E você me fala de Schaeffer, e é interessante porque a gente acabou, tem aquele livretinho do Schaeffer, né? Morte da Razão, Morte da Razão, que não é esse o título, isso, né? Não é. Escape from Reason, que é a ideia de fuga. A fuga da razão, fuga da razão, mais do que, não é, ele não está falando da morte da razão, Schaeffer nunca defendeu que a razão precisa ser destruída. Ele fala que a busca pela racionalidade levou a uma irracionalidade, né? Que o exercício da fé é ligado ao irracional, quando não é verdade. Da semana de conferência, a gente recebeu o convite do Franklin para transformar aquela palestra, que depois se tornou uma conferência, num curso. Uma disciplina que ele chama de propedêutica, ou seja, de introdução ao estudo da teologia. Franklin diz assim, cara, isso aqui é o que todo aluno, estudante de teologia precisa aprender antes de começar a estudar teologia. Então vamos fazer esse curso. E aí acabei dando esse curso no seminário Martin Busser e também no seminário Servo de Cristo, aqui em São Paulo, na Vila Mariana, que é também um seminário onde a gente leciona também esse curso. Então o livro é fruto desse trajeto. Palestra é um trajeto de pregação, é um trajeto de aula de seminário. O livro, no final, quando a gente terminou de concluir o livro, e eu li mais uma vez, a esposa sempre paga o pato, né? Ela vai sempre ler o que a gente está escrevendo. E ela me disse uma coisa, quando ela terminou de ler alguns capítulos, disse assim, puxa vida, aqui tem hora que parece que você está pregando. Isso é Aí ela de repente olhou para o lado, mas aqui parece que eu estou numa palestra, num auditório da universidade ouvindo uma palestra. Agora parece que eu estou numa sala de aula. Agora parece que eu estou sentada num gabinete, não é, pastoral, sendo aconselhada por um pastor. Quando ela falou isso, eu falei, pronto, era isso que eu queria. Eu coloquei, aí eu até disponibilizei isso na introdução, porque alguém pode até achar estranho, mas a proposta desse livro não é uma proposta acadêmica, João. Eu não escrevi um texto para acadêmicos. Na verdade, esse livro é fruto de uma crise digamos assim, do pastor teólogo, uma crise resolvida. Como que se resolve essa crise? Não querendo mais escolher entre ser pastor e ser teólogo, entender que essas duas coisas estão fundidas de uma tal maneira que agora eu já não me preocupo mais se quando eu estou pregando eu prego como professor ou se quando eu dou aula como professor eu dou aula como um pastor. Para mim essas coisas elas estão resolvidas de uma maneira que elas estão fundidas, e eu entendo que essa fusão ela reflete um chamamento, uma vocação, não é? Uma vocação para o ensino, mas não para o ensino que fala meramente a inteligência, mas o ensino que toca o coração, e ao tocar o coração exige mudança. Eu acho que o grande ganho do conceito de inteligência humilhada é mostrar para as pessoas que o Evangelho possui um fundamento intelectual de uma grandeza absurda,
ele envolve a nossa capacidade intelectual de pensar de uma maneira extremamente profunda, mas não se reduz a mera profundidade intelectual, não é gnosticismo. Desemboca isso em ação, desemboca isso em mudança de vida, em transformação de caráter, em transformação do coração. Que não somos teóricos, nem estudantes do Evangelho, somos testemunhas. Exato. Porque a gente é testemunha do agir de Deus, né, ao longo da história e nas nossas próprias vidas. Falando de futuro, as pessoas vão ler o seu livro Inteligência Humilhada, vão perceber isso, que ele trata de um tema importante, tem uma profundidade, mas não tem a pretensão de ser difícil, de ser acadêmico, abstrato, e vão terminar o livro e se perguntar: quando virá um livro do Jonas de novo? E aí o povo quer saber, Jonas, quando virá? João, eu acho que agora a gente vai ter uma sequência boa aí de livros, né? Acho que tinham alguns projetos na gaveta esperando alguns acontecimentos, né? Eu acho que, pelo menos, a Inteligência Humilhada, o livro que é fruto do meu doutorado, né, que trata a questão da teoria do conhecimento de Deus em Tomás de Aquino, também vai ser publicado. Vai ser publicado também uma série de exposições em Tiago. E o livro que agora eu estou escrevendo é voltado para a eclesiologia, né? Então, é um livro focado no estudo da igreja, que é fruto da experiência que a gente teve recentemente lá em Washington DC, na CHBC com o Mark Dever. Então, ali a gente teve um semestre estudando sobre eclesiologia e pelo menos aí pelos 2, 3 anos que vem pela frente vai ser o meu trabalho mais, eu diria assim, intelectual. E eu acho que faz todo sentido mexer agora com isso, justamente porque é o momento que agora eu estou mais envolvido na igreja do que propriamente com os seminários. Na docência, né? Exato. Então agora que a gente está plantando uma igreja em São Paulo, então o foco vai ser na igreja. Então eu quero que esse livro de eclesiologia também seja fruto dessa vivência real com a igreja local, com a construção, a plantação de uma igreja bíblica. Então a gente pode esperar aí mais 3 lançamentos do Jonas para os próximos 3 anos, ou é melhor não assumir compromisso? De 3 a 5 anos é isso que vai acontecer. De 3 a 5 anos, ok. Um já deve estar quase pronto, né, o do doutorado, então é isso aí, muito bom. Que Deus te abençoe no seu projeto em desenvolvimento da igreja. Deus nos dá o privilégio imenso de sermos cooperadores dele, de termos esse papel, né, na igreja, de avançar o reino, e que Deus realmente te abençoe nesse projeto, que a igreja seja uma bênção, que cresça com saúde e que seja relevante no Brasil, na cidade de São Paulo. Qual é o endereço da igreja? Ela fica na rua Bartolomeu de Gusmão, 521, Vila Mariana. A gente se reúne na capela do Seminário Servo de Cristo todos os domingos às 18 horas. Igreja Batista da Palavra. Exatamente. Estamos juntos, que a gente faça mais projetos e mais atividades juntos em prol do reino, em prol da edificação da igreja. Deus te abençoe, muito obrigado. Valeu, João. Eu que agradeço o pessoal aí que tem trabalhado junto com a Box, eu agradeço também aos os futuros leitores. Espero que vocês gostem desse livro, ele foi feito com muito carinho, foi pensando exatamente na possibilidade de tocar não só a mente, mas também tocar o coração de vocês. Então, muito obrigado pelo carinho. Obrigado, João. Obrigado, Olavo, por ter gravado a entrevista. Muito bom, Olavo. Obrigado. Você fez um papel assim brilhante, cara. Foi, no lugar do David. Eu que vou editar esse vídeo, então eu vou colocar a receita de pudim dessa vez. Isso. Não pode falar onde é que vai ficar a receita. David, cuidado, você vai perder o emprego, hein, cara. Obrigado. E a culpa não foi minha. Então, vai ter uma receita de pudim aqui, ou não, porque se for o David que for editar, não vai ter. Mas é provável que não tenha. Segue a gente no Instagram, curte a nossa página no Facebook, se inscreve nesse nosso canal do YouTube, que a gente tem muito mais conteúdo legal preparado para esse ano. Estamos planejando muitas coisas legais para você que é associado, conteúdo exclusivo, relevante. Você que não é associado, eu não sei por que você ainda não é, assim, não
entendo, não faz sentido. Então para de perder tempo, entre no nosso site box95.com.br e se associe e vive essa experiência Box 95. Pra gente viver junto como uma comunidade e sermos também como Box, Corpo de Cristo, e sermos mutuamente edificados e relevantes no nosso país. Um abraço.